Como são os ganhos da Bebom. 10% sobre vendas diretas, tá? Isso ainda não está completamente realizado, mas se você indicar o equipamento para comodato, você recebe 10% sobre o aluguel daquele aparelho que está comodatado. Ah, mas eu quero indicar eu quero ganhar sem indicar ninguém. Eu quero ganhar só com vamos dizer assim, a minha compra de pacote. O que você vai fazer? Então nós temos o seguinte, você tem 3 planos de adesão, 3 pacotes. O que acontece quando você compra um pacote? Quando você compra um pacote, por exemplo, eu vou falar agora do pacote ouro, tá? E vocês, logicamente com as devidas proporções, transformem para prata ou bronze. Quando você compra um pacote ouro, na verdade, você adquire o direito a ter um percentual do aluguel desses pacotes, porque você adquire 20 rastreadores. Ah, vão 20 rastreadores para a sua casa? Não, vai um rastreador para a sua casa e você paga a mensalidade de R$80 por mês. E os outros? Os outros são comodatados, alugados pela Unipex 1000 e você recebe um percentual disso. Quanto é que eu recebo? R$800 por mês. Então você entra com um pacote ouro pagando R$3.000 e recebe R$800 por mês. Então, cadastrando-se até o dia 5 agora, cadastrando-se agora até a sexta-feira, inclusive, você recebe dia do cadastro mais 30 dias. Ou seja, se cadastrou no dia 4, amanhã, no dia 4 de maio você recebe R$800. No dia 4 de junho recebe R$800. No dia 4 de julho R$800. E por aí vai 12 meses. Tá? Se você se cadastrar depois do dia 6, ou seja, se cadastrou lá no sábado, no domingo, você vai ter que pagar a taxa de cadastro, que é de R$60, e mais os R$3.000. E você vai receber quando? 60 dias depois a primeira parcela desse valor aí, de R$800, tá certo? E depois disso, de mês em mês. Ah, eu vou ganhar menos. Não, não vai ganhar menos. Você só vai demorar um mês a mais para ganhar a primeira parcela desse tipo de bônus. Porque dos outros tipos de bônus, você ganha normalmente, tá certo? Você não tem perda nenhuma financeira. Isso é muito importante. Porém, se você quiser trabalhar em rede, né, e é isso que eu também acho muito interessante, porque o plano de marketing da Bebom, ele é muito moderno. Então, quando você indica alguém e ela compra um pacote bronze, você recebe um percentual desse pacote e além de pontos. Então, você recebe R$40 se você indicar um bronze, 120 se indicar o prata ou 200 se você indicar um ouro. Isso é direto na sua conta no dia e já pode sacar no dia seguinte. Né? Na sexta-feira da semana, porque todo saque é na sexta-feira e cai na sua conta na quinta-feira da semana seguinte. Tá certo? Esse é o bônus de início rápido. O próximo bônus é o bônus de comodato. Esse bônus eu acabei de falar lá atrás, lembra? Ele é o seguinte, você tem um pacote ouro, você recebe 800 por mês, porque ele é o quê? Ele é um percentual do comodato dos 19 rastreadores que estão alugados. Onde você lê aí até 31 de março, não leia 31 de março, leia até 5 de abril. Porque a partir de 6 de abril, até a partir do sábado, aliás, a partir do sábado, você entra na regra cadastro mais 60. Lembra, você não vai ganhar menos, você só vai demorar um mês para ganhar o primeiro, tá certo? Mas você vai continuar ganhando 12 de R$800 todo mês, de 30 em 30 dias, tá bom? Ah, por que aumentou? Porque demora um pouquinho para fabricar o equipamento. O que acontece quando eu compro? O que acontece quando eu compro um pacote? Quando você compra um pacote, a empresa anuncia, a fábrica, ela começa a fabricar. Depois disso, ela envia todos esses rastreadores para a matriz. A matriz distribui nas filiais. As filiais comodatam e fazem um contrato com o cliente. O cliente paga e isso aí é repassado para a Unipex 1000, para a Bebom, ele passa para a sua conta. Então, 60 dias é um prazo interessante para pagar esse bônus. Para quê? Para que a Bebom honre seu compromisso, né? Ninguém quer ficar aqui demorando para receber. Eu lembro a todos que esse primeiro bônus de comodato, ele ainda não foi pago para ninguém, tá certo? Tem gente que teria direito a bônus agora a partir do dia 1º, inclusive eu, né? E ninguém recebeu ainda. Nós vamos receber nos próximos dias. Não fiquem preocupados em relação a isso, tá certo? Esse é o bônus de comodato. Qual é o outro bônus? O outro bônus, eu já expliquei isso aqui, né? O outro bônus é o seguinte. É o bônus de equiparação. Como é que funciona isso? Você tem indicados. Então, quando você tem indicados e eles ganham todos os seus indicados direto, não conta derramamento. Ele recebe bônus. E você vai ganhar o quê? Você vai ganhar 2% sobre o bônus de comodato. Quem olha assim acha pouco, né? 2%, né? Mas se nós começarmos a fazer uma conta, se cada pessoa, por exemplo, indicar 2, né? Se você indicar João e Maria no primeiro nível, você ganha 2% dos 800
de João e mais 2% dos 800 de Maria, né? R$16 de cada um. Se João e Maria também indicarem mais 2, você ganha 2% sobre essas duas pessoas. Já ganha mais 2% sobre 4 pessoas abaixo. E por aí vai, né? Eu então chamo a todos, depois que eu terminar essa apresentação, vai lá e faz uma continha e imagina quanto que você vai receber. Isso aí é todo mês, se todas as pessoas colocarem somente 2 pessoas. Somente 2 pessoas abaixo de si. Tá? E eu lembro que para ativar binário tem que colocar 2 pessoas, tá bom? O próximo bônus, né, é o bônus residual. Esse bônus você vai ganhar 6%, aí é sobre o quê? É sobre a mensalidade dos 80. É sobre os pontos da mensalidade dos 80. Ou seja, cada mensalidade, quando a pessoa paga uma mensalidade, ela gera 25 pontos. Você ganha 6% sobre esses 25, tá certo? 6% sobre os 25 pontos. Quanto é que vale um ponto? Um ponto vale R$1. Então, no nível 1, 6%, 2, 6%, até o 6º nível, tá bom? Lembrando que esse bônus residual, assim como o outro lá atrás, ele é somente para indicados diretos e indiretos até o 6º nível. Não conta o derramamento. Por que eu estou falando toda hora que não conta o derramamento? Porque o derramamento mesmo, ele vai entrar lá no final, que nós vamos fazer uma aulinha só sobre isso, e que ele vai te pagar muito mais do que isso aí que eu já falei até agora, tá bom? Vai pagar muito mais do que isso. Lembrando, hoje, mais do que nunca, né? Vamos colocar a nossa chavetinha lá para ligado. Quando você entra no seu escritório virtual, você tem essa tela de apresentação. Coloque a chavetinha para ligado, porque você vai descontar dos seus bônus. Ou seja, não vai ter que ficar pagando boleto para pagar a mensalidade de rastreador. Tá? Então deixa lá em ligado para poder descontar automaticamente dos bônus. Ganhos de equipe. Como eu falei, a gente vai no final aqui fazer uma aulinha sobre isso. Mas rapidamente, o que fala isso aí? Fala o seguinte, que na sua equipe menor, né, do dia, você vai criar uma quantidade de pontos. Esses pontos, 30% desses pontos vão se transformar em dinheiro e vão para o seu bolso. Isso aí vai para o seu bolso quando? Todo dia. Isso aí cai na sua conta da Bebom quando? Todo dia. Todo dia vai cair dinheiro na sua conta. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Eu acho que já perceberam. Quem está conosco na tropa já percebeu. O seu lado de derramamento, ele aumenta todo dia. Eu estou mentindo? Acho que não, né? O lado de derramamento aumenta todo dia. E hoje eu venho aqui falar com a maior tranquilidade e com a maior tranquilidade do que eu estou falando. Ninguém abaixo de mim, ninguém da tropa trabalha lado de derramamento. Ninguém trabalha lado de derramamento. Só se trabalha uma perna na tropa. Isso é compromisso meu com você. Então eu sei que tem muita gente que tem na dúvida, mas eu vou entrar na tropa, eu não sei se eu vou ganhar derramamento. Ninguém na tropa trabalha derramamento, só trabalha o lado menor, porque o derramamento, quem coloca lá é a tropa. Então eu coloco o derramamento para você. Não existe nenhum líder grande debaixo de mim que não receba um derramamento maior. Então ele está sempre trabalhando a perna menor. Isso é ótimo, sabe por quê? Porque metade do trabalho seu já está pronto. Então você só vai se preocupar com o trabalho da esquerda ou o trabalho da direita, ou seja, na perna da sua equipe menor. Isso aqui eu vou explicar direitinho daqui a pouco, tá? Deixa eu passar rapidamente, senão não vai dar tempo. Bônus de divisão de lucros. Então nós temos aí algumas coisas interessantes. Se você criar diamante, você ganha 1%. Se você criar 10 linhas, você vai ganhar mais 1%. Isso aí é mais para o futuro, né, gente? Porque agora a gente não tem muito isso. Porque vai demorar um pouquinho para o pessoal virar diamante, para o pessoal virar essas qualificações. Agora, Executivo Rubi, nós já vamos ter aí na tropa, né? Nós já vamos ter aí Executivo Rubi na tropa. Ele vai ganhar um pinzinho, que é um broche que ele vai botar ali, ó. Isso aí é uma arte que nós fizemos, aí o Fabiano fez. É um brochezinho e um título. Você é Executivo Rubi da Bebom. Se você fizer 50 mil pontos na perna menor, se você fizer 100 mil pontos na perna menor, você já ganha uma Mont Blanc. Já vai ganhar uma canetinha aí bonita, né? Uma canetinha bonita, e você vai poder começar a assinar os seus cheques. Na verdade, quem ganhou 100 mil pontos já começa a assinar cheque de um valor interessante. Se você quiser e continuar, né? Se você tiver um trabalho bacana, não tenha dúvida que você vai virar diamante. Não tenha dúvida que você vai virar diamante. Nós temos líderes aqui em potencial para diamante e não vai demorar muito. Vai ser esse ano, tá? Vai ser esse ano. Você já vai botar o seu Rolex no pulso. Então, diamante, 500 mil pontos. Depois disso, depois do diamante, né?
Continua. Aí eu vou passar um pouquinho mais rápido, vai demorar um pouco, né? A pessoa vai ganhar aí uma viagem internacional, se ela fizer 2 milhões e 500 mil points, aí um pouco mais para frente ela vai virar um triplo diamante e vai receber lá a sua Mercedes. E por fim, se ela conseguir o feito de 50 milhões de pontos, ela vai ter a opção aí de uma Ferrari ou de um Lamborghini para poder fazer a sua felicidade, né? Isso aí, gente, é simplesmente um reconhecimento pelo trabalho, tá? Cartão de crédito vai ser um pouco mais para frente, ele vai ter um cartão de crédito pré-pago, que você vai ter bandeira Mastercard para você gastar todo o dinheiro que você vai receber aí na Bebom. Eu tenho certeza que vai ser muito, então esse limite aí vai ser bem alto. Podem ficar tranquilos, tá certo? E por final, né, eu queria colocar isso aqui. Para você ter o bronze, você precisa comprar o pacote de R$600, para ter o prata 1.800 e para o ouro 3.000. Bom, gente, agora eu vou iniciar a apresentação, tá? Não é uma apresentação longa, são só 3 slides, que é muito importante, que eu acho que é muito importante que vocês prestem atenção, que é o seguinte, eu vou colocar aqui, vai ser o seguinte, vai ser sobre os ganhos de rede, tá certo? Sobre os ganhos de rede. Então, estou agora nesse momento carregando essa apresentação, e eu vou mostrar alguma coisinha sobre ganho, porque tem dado muita dúvida. Vai existir uma aula de ganho de rede? Vai existir uma aula de ganho de rede, mas eu preciso colocar isso aqui agora para vocês entenderem. Então vamos lá. Essa aí é a tela do binário, tá certo? Essa é a tela do binário. Então vamos prestar atenção no seguinte. Então, desde o início lá em cima. Então, ó, tem o nome, tem o título que você tem e tem a sua data de cadastro. E aqui eu devo lembrar a todos que, mesmo quem se cadastrou antes do dia 1º, né? Tem gente que entrou dia 25, tem gente que entrou dia 26. Mesmo que entrou, a data de cadastro que consta antes de dia 1º é dia 1º. Então, dia 1º de 3 para todo mundo. Na direita, nós temos o seguinte, autoativação, que é aquela chavetinha lá da frente que a gente botou em cima. Ativa se a pessoa está ativa e qualificado, logicamente, se ela está qualificada. Ou seja, se ela colocou 2 pessoas, uma para cada lado do binário. Tá? E agora nós temos uma coisa importante que eu quero explicar e é interessante que vocês entendam. Muita gente não entendeu ainda. Veja bem, nós temos escrito aí novo volume do grupo E de esquerda e novo volume do grupo D de direita. E tem um retângulo em azul. Esse número, ele cresce durante o dia. Tá? Esse número ele vai aumentando durante o dia. E ele vai acontecendo o que com ele? Ele vai se somando ao número que está embaixo. E o número que está embaixo, ou seja, corrigindo, né? O número que está embaixo, ele vai sendo somado ao número que está em cima, que está aumentando. Então, embaixo nós temos o seguinte, total volume do grupo esquerdo e total do volume do grupo direito. Vocês vão reparar um detalhe. Sempre, uma das duas pernas, o número de cima vai ser igual ao número de baixo. Por quê? Porque vai ser a sua perna menor. Isso aí é para você calcular o ganho de rede. Então, vamos verificar uma coisa. Nessa situação que está aí agora, o que eu tenho hoje? Eu vou fazer uma conta, eu vou até abrir a calculadora aqui para todos. Eu estou gravando, né? Vocês não estão vendo a minha calculadora, mas eu estou abrindo aqui para todos verem. O que acontece aí? Eu tenho na esquerda 18 mil pontos. Eu tenho na direita 6.800 pontos do dia. Qual é a pontuação menor? 6.800 pontos. Então eu pego, se o dia fechar assim, lembra que isso aí é do meio do dia, mas se o dia fechar dessa forma, então eu vou ganhar quanto? 6.800 pontos. Né? Eu multiplico isso aí por 0,3, porque é 30% desse valor, não é verdade? Então quanto é que vai ser que você vai faturar no dia em ganhos de rede? R$ 2.040. Então nesse dia você vai faturar R$ 2.040. E o que vai acontecer no dia seguinte? No dia seguinte vai acontecer o seguinte. O total volume do grupo D vai estar zerado. Tá? E o total volume do grupo E, na esquerda, ele vai estar 18.000 menos 6.800. Porque, ou seja, ele vai pegar o que sobrou e jogar para o dia seguinte. Então eu vou explicar isso muito bem agora no próximo slide. Resumindo o que eu falei. Então, olha só. Durante o dia, né, o novo volume de grupo, ou seja, aquilo que estava em azul, o novo volume de grupo, durante o dia ele é atualizado de acordo com as entradas na perna direita e esquerda. Tudo, tá, gente? Derramado, não derramado, você que colocou, qualquer um que colocou, tá certo? Durante o dia, o novo volume de grupo ele é atualizado o tempo todo.
E o que acontece com ele? Ele vai sendo somado e vai acumulando no total volume de grupo, que é aquele que está abaixo, tá? Aquele que está abaixo. O total volume de grupo, que é aquele que estava em vermelho abaixo, né? No fim do dia, ou seja, às 23 horas e 59 para as 00 do dia seguinte, o menor valor é zerado. No nosso exemplo, o valor da direita ele vai ser zerado. E ele vai subtrair do maior. Ele vai subtrair o maior. Então vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, ontem na esquerda, o total volume de grupo era 3.000. Isso é um outro exemplo, tá? O total volume de esquerda era 3.000. E o total volume de grupo da direita era 4.500. Nesse caso, isso aí, nós estamos às 23 horas e 59 minutos do dia 2 de abril. O que vai acontecer, gente? Quanto é que nós ganhamos nesse dia? 3.000 pontos, não é isso? Eu vou abrir novamente a calculadora aqui. Então, nesse dia, vocês não estão vendo a calculadora, mas eu estou gravando. 3.000, eu multiplico por 0,3 porque é 30%, não é verdade? Então dá 900. Então nesse dia você recebeu R$900, porque você recebeu a diferença. Você recebeu a perna menor, na verdade, a perna menor. O que vai acontecer quando virar o dia? Quando virar o dia vai acontecer isso aí, ó. A perna menor será zerada, ou seja, a perna esquerda vai ficar zero. E a maior será subtraída da menor. Ou seja, a perna direita ela vai aparecer lá com 1.500 pontos. Por que a perna direita tem 1.500 pontos? Que é justamente o que você não usou. Ou seja, nessa virada de dia, você ganhou 3.000 pontos. 3.000 pontos são R$900. Por quê? Porque você ganha 30%, né? 30% dos 3.000 pontos. Tá certo? R$900. Então é isso aí que eu tinha para explicar para vocês. Tá? Nós vamos fazer uma aula mais complexa em relação a isso, tá certo? Nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso, vamos fazer uma aula, vamos bater uma conferência só sobre isso aí e sobre os outros ganhos de rede. Tá? Nós vamos fazer isso aí na semana que vem, só sobre isso e sobre os outros ganhos de rede. Então, mas eu acho que isso aí deu explicar um pouquinho melhor, né? E agora era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a presença de todos e agora nós vamos abrir para os nossos debates e as nossas dúvidas. Nós ainda temos aí 20 minutinhos. Obrigado e até a próxima.